as pessoas aqui presentes. Vamos aguardar alguns segundos para confirmar aqui que a gravação foi iniciada. Muito bem, gravação iniciada. Muito boa tarde a todas e a todos. Sintam-se acolhidas e acolhidos em mais um encontro do nosso curso de formação de brinquedistas e organização de brinquedotecas. Hoje com o tema o brincar e as competências socioemocionais no desenvolvimento humano. Liana, querida, você sabe que é sempre um prazer lhe rever, já virou meio que um hábito dos sábados à tarde, e quando a gente não se encontra faz falta, assim como a todas as pessoas que aqui estão presentes, as que estão chegando, as que já estão, sintam-se então bem-vindas e bem-vindos. Eu vou deixar um recadinho aqui gravado, que já fica também como uma informação para quem já está presente. Nós encontramos uma outra forma de compartilhar os slides as gravações dos encontros. Então, eu recebi, inclusive hoje de manhã, ontem à noite, mensagem de algumas pessoas que estão com dificuldade de acesso ainda. Eu peço desculpas, mas quando chega um pouco assim em cima da hora, eu não dou conta de responder tão prontamente. Quem foi enviando no decorrer da semana, eu pude atender. As que vieram ontem, porque também tive aula, eu não dou conta, fica uma agenda muito apertada, e hoje de manhã também eu não venci para responder, tá bem? Mas eu quero só deixar aqui o recadinho, que como nós encontramos um outro caminho, é muito provável que a partir deste encontro, mas eu vou cuidar para que todos os demais assim o sejam também, todas as pessoas poderão ter acesso, tá? Mesmo quem esteve no encontro, quem não esteve. Então, se por acaso quem já mandou mensagem, tudo bem, deixa quieto que eu vou dar atenção a quem já mandou. Quem não enviou mensagem, mas a partir da próxima semana, eu só peço a gentileza que seja a partir de segunda-feira. Antes disso não vai dar. Mas a partir de segunda, quem não conseguir acessar o link que está disponível no Moodle, deve entrar em contato, mas somente a partir de segunda. Até lá, peço que aguardem. Nós vamos fazer uma mudança na organização e na forma de disponibilizar todos os encontros, inclusive o primeiro. Então, do primeiro ao encontro de hoje, nós deixaremos disponível de uma outra forma. E acreditamos que dessa outra forma, todas as pessoas terão acesso, ok? Sim, terça-feira é feriado, a universidade vai fazer um feriadão, porque o feriado do dia 28, ele foi passado para segunda-feira, então segunda e terça nós teremos feriado, mas eu não vou deixar de atender as demandas, as necessidades de vocês no curso, ok? Eu vou ficar full time para esse trabalho, para dar conta disso e resolvermos de uma vez por todas essa situação, porque embora ela seja de natureza técnica, mas ela acaba gerando um desconforto, inclusive para a equipe, que precisa solucionar esse problema, tá? Então, eu já encontrei um caminho com os técnicos e nós estamos esperando que dessa vez essa situação seja definitivamente resolvida. Se porventura, a partir de segunda, quem está aqui presente, quem vai escutar essa gravação depois, não der conta de acessar, aí já não será um problema da plataforma, será um problema específico do cursista. Aí a gente vai ter que fazer caso a caso para resolver, ok? Dito isso, passo a palavra então à Liana, que já vai deixar um recadinho, em função de algumas inserções novas que ela fez, devido ao seu cuidado em analisar as postagens que vocês fizeram e o que isso desencadeou como mais uma oportunidade de aprendizagem. Então, agradeço às minhas queridas parceiras de todos os sábados. Hoje está a Mi, aí, querida Michele, muito obrigada. Bruna, muito obrigada. Vocês sabem da minha satisfação, que é trabalhar com vocês. Obrigada. Liana, querida, com você. Boa tarde, então, a todos. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou trazer algumas coisas que estão lá na plataforma, né? A gente está interagindo diretamente com ela. Até já respondi a Sabrina, que agora, pouco antes da nossa aulinha, eu vi a mensagem dela. Quanto à nossa tarefa obrigatória, aquela do módulo anterior, né, a última aula, que é o tópico 4, vocês têm lá um Word para preencher, que é sobre o brinquedo ou a atividade lúdica que vocês criaram na oficina de criação, é uma complementação a ele, certo? Então, lá vocês podem digitar,
no Word e podem também classificar o jogo, que tem uma etiqueta lá, né, que eu coloquei, não precisa preencher dentro, vocês podem colocar embaixo, e eu vou tentar fazer em Word também, como eu faço para a nossa brinquedoteca, né? Que eu pego no Word, faço uma tabela, coloco ali os itens de classificação e imprimo na folha da cor da área, do setor específico. Então, eu compro aquelas paper creatives, aquelas folhas coloridas, e imprimo todas conforme a cor da estante, né? Então, ali eu apenas fiz uma colagem para vocês verem como é que é a etiqueta, certo? Então, vocês podem preencher tranquilamente abaixo no Word, abaixo daquela etiqueta, classificando o brinquedo ou o material que vocês desenvolveram durante a oficina de criação com pedras ou com conchinhas, com conchas. Bom, esse é um tópico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fórum de brinquedotecas, que está maravilhoso. Vocês estão acrescentando muito aos nossos estudos. Quero agradecer a todos que estão lá colocando suas impressões, suas experiências com brinquedoteca, ou também dúvidas que surgem, ou desejos, porque aqui também é um curso que inspira a fazer uma prática, né? Quem está fazendo o curso tem interesse de ser um brinquedista e de ser um organizador de uma brinquedoteca, normalmente. Então, já estão surgindo desejos de se criar uma brinquedoteca entre vocês, e a gente vai disponibilizando materiais para sanar essas dúvidas, como, por exemplo, uma brinquedoteca particular. Eu já coloquei material sobre como, passo a passo, de como criar essa brinquedoteca, né, que seja particular. Também coloquei uma lista de materiais, não é obrigatórios, mas materiais iniciais para se montar uma brinquedoteca, contemplando todos os setores, que a Renata Jardim pediu e já estava lá nos materiais, acho que do tópico 3, se eu não me engano. E aqui vou trazer algumas impressões e alguns relatos de vocês no fórum. Não posso trazer todos devido ao tempo, mas eu vou trazer alguns que me chamaram a atenção inicialmente, que podem ajudar aos demais, né, nas suas dúvidas ou nos seus questionamentos, nas suas curiosidades. Então, a Milene disse: já participei de um projeto de brinquedoteca, onde os objetivos eram trazer materiais que explorassem a criatividade, expressão, conhecimento, o lúdico, obviamente. Muitos entraves tivemos em relação às verbas, aos profissionais responsáveis e aos próprios materiais. Hoje o espaço está construído lentamente, resultando de bons resultados. Quanto a isso, né, Milene, o que eu posso contribuir é que, como nós somos uma brinquedoteca municipal, óbvio que qualquer material passa por licitação. No momento eu tenho 11 itens em licitação que já deram deserto, ou seja, não conseguiu ter 3 fornecedores na licitação por 3 vezes. Nós já vamos entrar no 4º edital. Então, é muito comum, né, dependendo do material que você pede, ter esses entraves burocráticos. O que acontece na nossa? Acabamos por confeccionar nós mesmos, com ajuda ou parceria de algumas pessoas importantes, como aqui nós temos o seu Bauer, que é um marceneiro, que nunca trabalhou com brinquedos antes, ele só fazia móveis, mas com o desenho que eu levava para ele, ele foi recortando e fazendo material, a qual os brinquedistas da minha equipe pintam, agora estão todos laqueados com verniz náutico para poder ter uma asepsia melhor. Ele fica com uma plastificação, né, através desse verniz, e isso ajuda no trabalho de higienização dos materiais. Nós estamos com atendimento presencial, com protocolo de contingência contra o coronavírus, atendendo em torno de 16 crianças por encontro, né, de 1 hora. Então, é muito o esforço do brinquedista, sim, da instituição que o acolhe,
mas que nós podemos desenvolver parcerias sociais para a construção, elaboração, aquisição dos materiais dos ambientes que você vai criar. É incrível, diz a Milene, a imersão de possibilidades que se tem quando juntamos força de vontade, estímulo e criatividade. Exatamente. E o brinquedista precisa ser uma pessoa inspirada e criativa, uma pessoa que não deixou dormir a sua criança, né? Que ele olha com encantamento tudo o que tem no seu entorno, em si mesmo e na relação com o outro. A Carla disse, na Universidade do Estado da Bahia, o UNEB, campus 13, onde estudei, existe um cantinho mágico parecido com o do vídeo, que é uma brinquedoteca chamada Brincança. Vivenciei algumas experiências com as crianças por lá, antes da pandemia, e me preocupo um pouco com o retorno. O que sugerem de atividades a serem desenvolvidas com as crianças após a pandemia, né? Então, já que este contexto pandêmico nos trouxe várias interrogações e nos fez ter uma restrição ao contato físico. Então, o que eu posso trazer, Carla, nesse momento que nós já estamos atendendo desde o final de setembro, e muitas turminhas de diferentes escolas já passaram por lá. Nós estamos atendendo as crianças do pré-2 na educação infantil, por enquanto, e o Fundamental 1, né, de 1º ao 5º ano, de uma escola que fica próxima à brinquedoteca. Então, nós estamos com um plano que foi aprovado pelo nosso município, pelo pessoal da saúde e da vigilância sanitária, no qual nós temos tapete sanitizante na entrada, temos um brinquedista com álcool gel para colocar na mãozinha da criança, embora a gente tenha aqueles totens, mas os totens são muito altos para as crianças, então nós colocamos na mãozinha da criança o álcool gel, elas já entram limpando suas mãos, fazendo a sanitização no tapete, secando os pezinhos em 2 paninhos que a gente coloca no chão, tapetes, e andando por círculos vermelhos que eu coloquei, que leva até a linha que vocês viram no vídeo, a linha central, né, a linha que agora é amarela, e na linha, dentro da linha, nós temos de metro em metro mais um círculo vermelho colado com papel contact, onde as crianças, após o exercício da linha, que elas são acolhidas, recebidas com uma música que a gente canta e conduz eles a uma concentração através do tônus e do equilíbrio caminhando na linha. Elas são convidadas a sentar no círculo vermelho que está a cada 1 metro da linha amarela. Então, aí é feito todo o trabalho de elaboração dos combinados com as crianças e elas vão brincar livre. Cada estante tem um recipiente de plástico com uma garrafinha de álcool gel e um paninho de limpeza em cada uma das estantes. Algumas crianças optam por, antes de usar o material, colocar álcool gel na estante, nas suas mãos, fazer o massageamento, né, fazendo a higienização, pegam o material, levam para o tapete, o tapetinho, aquele que eu já apresentei para vocês, o tapete das descobertas, que estão ao longo dos pilares, dentro de cestos enroladinhos, eles desenrolam, trazem o material, brincam, e depois guardam e fazem a higienização da mão, os pequenos. Alguns preferem limpar o material, eles pegam o paninho, botam álcool gel e limpam o material para devolver na estante. Todos os materiais estão dentro das normas que nós estabelecemos aqui com o nosso município. Eles permanecem por 1 hora. No final do encontro, antes de sair para o ônibus, eles recebem álcool gel na mão novamente. Tem o uso de máscara permanente, né? Não é permitido entrar no ambiente sem máscara. E todos os brinquedistas também estão com máscara e os professores que lá estão. Então, é isso, é manter rigorosamente os combinados que estão dentro do plano que, inclusive, as escolas recebem,
de qual é o nosso teto de atendimento, etc. Já aconteceu de alguma escola transgredir, nós tivemos que passar isso para um órgão maior, né, com a nossa Secretaria de Educação. Então, a gente precisa ser rigoroso na questão de cobrar também. Não temos nenhuma evidência, nenhum indício de contágio a partir da brinquedoteca. Inclusive, as nossas escolas não estão tendo contágios, uma rede de 22 escolas. E é isso, a gente precisa agir com responsabilidade, mas sem medo de seguir em frente, né? Este é um dia hoje que nós vamos trabalhar a questão da resiliência, das competências socioemocionais. Ainda a Carla diz, gosto muito das brincadeiras cantadas, né? Acredito no poder e na magia do brincar heurístico e na prática de contação de histórias. Mas sempre atuei nesta brinquedoteca de forma voluntária e em específicas ocasiões. Então, como se planejar para um futuro retorno? Né? Então, é isso. Já estamos com esse retorno acontecendo e está super tranquilo. Quem assistir depois ou quem está entrando agora, assista depois essa nossa aula que eu dei, como estamos fazendo dentro da brinquedoteca de Capão da Canoa, Espaço Fênix, ok? A Lisiane Barbosa disse, é possível criar um espaço como a Fênix de forma comunitária? Por onde sugere começar? Então, sim, nós temos brinquedotecas escolares, brinquedotecas comunitárias, brinquedotecas em hospitais, hospitalares, itinerantes, brinquedotecas universitárias, brinquedotecas pastorais, entre outras que ainda vão surgir, né? Então, a comunidade auxilia, oferecendo um espaço, embora já se tenha, inclusive, brinquedotecas que acontecem numa praça, né? É levado material mais natural, ou é feita a coleta de materiais na natureza, e é feito em torno no modelo oficina, essas brinquedotecas de praças, ok? Que entram dentro de uma classificação de itinerante. Então, vale a vontade desse brinquedista organizar os espaços, conseguir parcerias, né, para montar essa brinquedoteca comunitária. Pode ser, por exemplo, aqui em Maquiné, uma colega que é brinquedista construiu uma brinquedoteca no Quilombo, né, numa associação do Quilombo. Então, foi doado um espaço para criar a brinquedoteca dentro desse modelo para atender as crianças quilombolas. Então, depende de qual é o seu objetivo. E aí, a partir do objetivo, você vai conseguir parcerias, provavelmente, para montar esse espaço. Se for um espaço indoor, ou se for um espaço externo, ela vai se chamar itinerante, né? O Felipe também falou sobre a questão das brinquedotecas itinerantes. Ele falou, muito envolvente o espaço e a acolhida das crianças na brinquedoteca do Rio Grande do Sul. Assistindo o vídeo, restaram para mim algumas questões que gostaria de entender melhor. Então, ele perguntou, como funciona o espaço da brinquedoteca com pessoas com deficiência? Então, antes da pandemia, nós atendíamos normalmente, quinzenalmente, uma escola especial, uma escola de educação especial municipal, que chegava a ter 29 patologias dentro da brinquedoteca ao mesmo tempo. Então, a gente adapta alguns ambientes, coloca, por exemplo, se são adultos, colocam cadeiras, né, de adultos, conforme a patologia, a gente retira algum material que não seja adequado, mas a gente atende, eles têm livre acesso aos materiais, e também é apresentado a eles os combinados, mas nem sempre eles vão realizar os combinados como a gente deseja, por muitos terem deficiência intelectual ou alguma outra patologia mais severa, né? Muitos com deficiência múltipla estão dentro do Espaço Fênix, e aí também a educadora especial, o auxiliar ajuda, trazendo material até essas pessoas ou crianças, mas não existe um empecilho para que se atenda diferentes patologias simultaneamente.
E aí ele pergunta, né, delimito um pouco? Não, nós não temos delimitação, temos restrição de alguns materiais, mas delimitação não se tem porque o próprio ambiente ele já está delimitado por estantes. O brinquedista, então, no caso dessas turminhas com muitas pessoas com deficiência, a gente pede o auxílio, sim, do educador especial que vem junto com ele, mas nós estamos na mediação geral do ambiente. Então, eu coloquei para o... Aí, outra questão, deixa eu ver, que ele colocou. Como muitos colegas cursistas comentaram, a falta de espaço é constantemente alegada pelas instituições para brecar esse tipo de atividade. Daí encaminho a minha segunda pergunta. Já foi testado ou se sabe de brinquedoteca volante? Então, eu trouxe para vocês, né, Felipe, aqui no tópico 5, na plataforma, 2 artigos que eu inseri ontem, falando sobre brinquedotecas itinerantes no campo, na cidade, também o Brincalhão, que é um modelo itinerante em ônibus, que funcionava em Porto Alegre, e também tem outras localidades que utilizam desse recurso. Então, lá vocês encontram o que é o Brincalhão, né, que é uma brinquedoteca itinerante, o que tem dentro dele. Ele tem material de expressão plástica, de brinquedoteca, de jogos de mesa, brinquedos de rua, kit lúdico esportivo também para abranger os adolescentes e os adultos. Aí o Brincalhão vai para uma localidade, né, um bairro, se estabelece, botam mesas na rua para os jogos de mesa. A parte de brinquedoteca está dentro do ônibus. E também, às vezes, tem parceria de universidades, trazendo estagiários da educação física, da pedagogia, para trabalhar na mediação e atendendo o bairro daquela localidade, né? As pessoas que se aproximam do brincalhão para interagir. Alguns brincalhões também oferecem biblioteca, com livros lá dentro, também teatro, palestra com alguma necessidade do local onde ele está nesse momento, e também cinema, fazem um momento de cinema nessas localidades, ok? Então, agora, colocando essas dúvidas, não pude colocar todas, mas eu estou respondendo para vocês lá, entrem no fórum e olhem as nossas respostas e a interação dos colegas com vocês. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, trazendo essa temática que é o brincar e as competências socioemocionais no desenvolvimento humano. Por que trazer este assunto para o tema brinquedoteca? Porque o brincar, através do brincar, a criança constrói, elabora seus conflitos internos, ela expõe como ela pensa e sente suas emoções, e também é através desse fenômeno que ela se torna ou elabora a sua resiliência, né? Então, vamos adiante, Bruna, para o nosso próximo slide, para iniciar o nosso trabalho. Eu não lembro se eu já fiz com vocês aqui esta música que é Te Ofereço Paz, e eu sempre trabalho com ela também com o recurso da Libras, né, da língua brasileira de sinais, mas cantando junto só para gestualizar, né? Não sou uma intérprete de Libras, nem professora de Libras, mas eu gosto muito de trazer, porque se a gente vai trazer gestos a uma música, que seja através de uma língua que está incluindo a todos. E eu penso hoje que todo professor deve estudar Libras, e também oferecer às demais crianças para que quando chegue um coleguinha surdo, né, ou surdo e mudo, né, eles já tenha como se comunicar com essa forma de perceber e de se comunicar com o mundo. Então, te ofereço paz, te ofereço amor,
te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto teu sentimento, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Então, essa música vem para ilustrar, né? Para ilustrar esse nosso momento de hoje, um momento que vai ser de reflexão, um momento tranquilo, pensando no brincar enquanto uma forma de interagir com o mundo, com as pessoas, reelaborar as nossas emoções, tomar consciência das nossas emoções. Então, eu vou trazer desde a tenra idade o quanto os jogos e brincadeiras vão trazendo, contemplando a consciência e elaborando habilidades para se entender como somos e estamos no mundo em relação às pessoas e a tudo que nos cerca. Vamos adiante? Para o próximo. Isso. Então, o que são competências socioemocionais, né? São um conjunto de, faltou meu D ali, eu vou consertar e só trocar lá, porque eu não tinha visto que eu engoli um D. Então, são um conjunto de habilidades que o ser humano desenvolve para conseguir lidar com as emoções, as relações interpessoais e o afeto. Capacidade de perceber, incitar, integrar, colaborar em prática os recursos de conhecimentos, habilidades emocionais e cognitivas aprendidas socialmente pelo indivíduo, que para resolver situações cotidianas. Então, são recursos que nós vamos estabelecendo para interagir, resolver conflitos internos, externos, aceitar a nós, aceitar ao outro, conviver uns com os outros, porque nós não temos a mesma opinião. Nós precisamos ouvir, adaptar o que nós ouvimos, conhecer mais. Então, o autoconhecimento é muito importante nesse processo. E o brincar é um fenômeno de autoconhecimento da criança e também de conhecimento do outro. Então, quando eu falo das 5 categorias aqui presentes sobre competências socioemocionais, tentem se remeter ao brincar da criança, né? Elaborem visualmente agora as crianças brincando. Então, vejam na presença do brincar a autoconsciência do seu próprio corpo, dos seus sentimentos que estão sendo expressos através da brincadeira, do brincar, das representações sociais da criança. A autorregulação, ela se regulando no seu movimento físico-motor, mas também no seu movimento psíquico e emocional, quando ela precisa conter certos impulsos para brincar com o outro, tem que se sublimar perante a um outro líder, né? Uma outra criança que determina que ela vai ser a mãe, o outro vai ser o pai e o terceiro vai ser o filho. Então, isso é uma autorregulação. Consciência social, ele constrói empatia, porque ele quer que o outro seja a gente na brincadeira também, então ele constrói empatia e se coloca no lugar do outro, ele imita seus adultos, né, do seu entorno, da sua família, das suas relações nucleares, da sua escola. Ele constrói uma tomada de decisão frente a um desafio lúdico, ele vai analisar, observar, analisar e tomar uma decisão, elaborar hipóteses para aquele desafio e vai estabelecer relacionamento interpessoal, mas também intrapessoal.
ele se relaciona com ele mesmo e também com o outro, através dos objetos, do ambiente ou do seu próprio corpo, certo? Vamos adiante, então, para dissecar essas 5 categorias. Pode passar o slide. Então, autoconsciência emocional e autorregulação. Através do brincar, então, a criança vai adquirir conhecimento sobre suas próprias emoções, reconhecer diferenças entre sentimentos, mesmo as crianças dentro do espectro autista, elas vão começar a entender melhor através da relação lúdica, ou cada emoção, e você pode trazer isso a ponto, né? Nós na Brinquedoteca temos alguns materiais que elabora e que trabalha essas questões das emoções, como triste, alegre, nojo, medo, assustado. Então, são emoções primárias, né? Que eu vou trazer mais adiante em Charles Darwin, porque ele foi um cientista que estudou diferentes espécies e percebeu que isso é filogenético. Essa questão de trazer as expressões que são sociais vem dentro de uma bagagem, de um corpo de memória filogenético para nós. A criança vai despertando o conhecimento que ela já tem sobre isso, porque é da sobrevivência humana. Então, reconhecer diferenças entre sentimentos, ações e compreender as causas de cada sentimento, capacidade de saber esperar por recompensas ao longo prazo. E aqui, em falar em recompensas, não é a balinha, não é o brinquedinho que ela vai ganhar depois de fazer a tarefa. A recompensa é uma área, tem uma região do nosso cérebro chamada núcleo accumbens, que fica dentro do sistema límbico, o sistema das emoções, nesta região mais ou menos, que é nutrida por neurotransmissor chamado dopamina. Então, a nossa capacidade de ter recompensas é conosco mesmo. É quando eu faço uma tarefa e me sinto bem depois porque eu consegui cumpri-la. E não por coerção ou por pagamento, né? Ah, você faz tal coisa que você ganha isso. Você faz a tarefa da escola que você vai poder comer o doce depois. Você come toda a comida que depois você vai ter a sobremesa. Isso não é recompensa, né? Isso é praticamente Skinner, né? Quando a gente fazia ele fez um estudo com os animais e dava recompensa para o cachorro, né? Ou para o ratinho, quando ele conseguia fazer a tarefa. Acabamos por fazer isso com as crianças, até com os nossos filhos, e isso não estimula de forma adequada o cérebro da criança. Então, o núcleo accumbens, ele recebe um jorro de dopamina quando você se sente compensado por um esforço que você fez. Você estudou, se dedicou, foi lá e fez uma prova e tirou uma boa nota. Vem aquele up de felicidade. Isto é o núcleo accumbens com um jorro de dopamina, criando aí também uma memória de prazer, de coisa boa. Então, ela vai querer estudar novamente para fazer uma outra prova, porque ela gostou desse pequeno vício que vai causando no nosso corpo de prazer por a tarefa cumprida, e não porque eu ganhei um presente. Empatia. Empatia é desenvolver a capacidade de aceitar a perspectiva do outro, aprimorando capacidade de escuta do outro, sensibilidade com as emoções de outro. Então, é eu me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, né? O que falta muito para as crianças com o transtorno ou os adultos com o transtorno do espectro autista. Então, é muito importante se trabalhar no brincar, e através do brincar vai acontecer isso, da criança observar o outro, ter resiliência,
sentir prazer na brincadeira que o outro também está fazendo. Relacionamento interpessoal, consciência social e tomada de decisão. Coloquei aqui, então, 3 categorias. O que quer dizer desenvolver competências, recursos para resolver conflitos, negociar acordos, desenvolver a capacidade de cooperação, colaboração e ajuda coletiva. Então, nós já estudamos sobre proxemia, né? Sobre a linguagem dos espaços. E sabemos que nós começamos dentro da barriga da mãe, sozinhos, numa relação com a mãe sendo meu primeiro ego. Quando eu nasço, eu sou apresentada a mais uma pessoa que é o pai, e também aos familiares do seu entorno. A minha proxemia se torna pessoal. E daí, então, os pais começam a apresentar a amigos, a outros familiares, e eu vou entrando numa proxemia maior, ou seja, numa relação interpessoal também com pessoas mais distantes. Então, existe um exercício relacional progressivo. É quase que uma violência você pegar uma criança que, por exemplo, uma criança com transtorno do espectro autista ou com transtornos do processamento sensorial, que ela precisa estar mais sozinha e colocar num ambiente com 20, 30 outras crianças. Ela vai se assustar. Ela vai reagir contra isso, como se fosse uma violência contra ela. Ela precisa de um ambiente educativo que vá apresentando para ela essas diferentes formas de se relacionar. Relacionamento íntimo, pessoal, né? E também público. Então, esse caminho nós precisamos ter dentro da brinquedoteca também, se ela é uma brinquedoteca que atende a todos, né? Que não é exclusiva, que ela inclui as diferentes necessidades de se relacionar. Então, temos que ter combinados e apresentar esses combinados a todos, porque a partir disso eu aprendo a respeitar o espaço do outro também. Gostaria que alguém que está com o áudio aberto pudesse fechar, porque está vazando. Deixa eu ver aqui. Muito interessante a parte de capacidade de esperar recompensas ao longo prazo, exatamente. A gente não tem que dar tudo, e a criança ela aprende a estar num ambiente e esperar o seu tempo também vendo o que o outro espera. Nós precisamos ser, enquanto adultos, também pessoas resilientes e pessoas que esperam. Hoje nós vivemos num mundo muito... Tudo é agora, né? Nós nem assistimos mais televisão, a gente pega uma série e vê a série toda, a gente maratona toda uma série. E isso vai desconstruindo a espera, o aguardar acontecer. Então, a gente precisa também, enquanto adulto, exercitar isso para que as crianças consigam nos imitar nesse ponto. Não precisamos dar tudo no momento em que é pedido, mas explicar que tudo tem seu tempo. Por isso, trabalhar com as crianças o início, meio e fim de uma atividade ou de onde é que eu vou chegar com aquela prática é importante para a criança aprender a esperar o tempo daquela coisa acontecer. Então, através disso, vai se desenvolver a cooperação, a colaboração e a ajuda coletiva. Deixa eu ver qual é a pergunta que a Sabrina fez. Professora Maria, uma pergunta antes que eu me esqueça de perguntar. O próximo encontro online está agendado para dia 12, será uma sexta-feira. Confere a data? Então foi digitado errado. Se é um sábado, é para ser um sábado, dia 13, então, ok? A gente muda lá na plataforma. Vamos adiante, então, no slide.
Então, eu vou entrar aqui na neuropsicologia das emoções. Sistema límbico é um conjunto, então, aquela região que eu mostrei que está aqui dentro do vermelhinho, essa aqui é o sistema límbico, sistema que controla a maior parte das emoções, junto com o cerebelo. Então, o sistema límbico é um conjunto de órgãos do cérebro, é responsável pelo comando e controle das emoções e comportamentos motivados do ser humano. Então, existem emoções que são base para a sobrevivência e o relacionamento com os outros. Os bebês descobrem desde muito cedo que chorar comunica à sua mãe ou substituta suas necessidades básicas, como fome, sede, higiene, mas também que está com dor, frio, ou com outro tipo de desconforto. Então, o pai é um norteador das emoções também, ele traz à criança a serenidade, normalmente, né, a confiança, a vergonha, a criança já aprende muito cedo a sentir vergonha de algo, imitando o adulto. Ele nem sabe muito bem, mas ele faz aquela expressão de vergonha. A tristeza, a felicidade e o choro, existem inúmeros tipos de choro. Charles Darwin fez o estudo do choro num dos seus livros, que faz o estudo das expressões, as expressões desde os animais até o ser humano. Vamos adiante. Então, Charles Darwin observou o choro dos bebês para compreender as emoções humanas em relação aos demais mamíferos. Ele percebeu o choro de fome e sofrimento físico, ele tem um grito alto, como qualquer outro filhote mamífero, né? Choro com lágrimas, após 139 dias de vida extrauterina, os neurônios espelhos já imitaram esse choro eles imitaram o choro de outras crianças ou dos próprios adultos e vai imitando esse choro com lágrimas, porque antes disso, antes desses 139 dias de vida extrauterina, o bebê não chora com lágrimas normalmente nos estudos de Charles Darwin. Hoje, com a evolução da nossa espécie, pode ser que crianças com menos dias já estejam chorando com lágrimas, mas é um aprendizado social, ele precisa imitar outros chorarem com lágrimas para ele aprender. Choro para alívio psíquico, movimentos prolongados com contração de pálpebras. Então, tem crianças que choram com as pálpebras, mexendo as pálpebras muitas vezes para aliviar sofrimento psíquico. Então, Darwin, com a edição de 2009, ou seja, são reedições, ele nos diz, nas criaturas inferiores não há expressão, ou seja, nos animais, né, mamíferos inferiores, não há expressão, mas sim algo que se relaciona mais ou menos superficialmente a seus atos de volição, ou seja, de desejo, ou aos seus instintos necessários. Expressões de emoção são adquiridas, ou seja, eu preciso observar o outro se expressando para eu aprender, e desenvolvidas como resposta ao estímulo do meio ambiente, que finalmente se tornam características genéticas. Então, na criança, eu desperto expressões de emoções que ela já tem na sua memória. O livro do qual eu estou falando, de Charles Darwin, é A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, da Companhia das Letras, 2009. Vamos adiante para o próximo slide. Então, através da observação de estudos científicos sobre as emoções, realizado por diferentes teóricos e cientistas, né, nós temos algumas teorias que... Isso, Flávia, esse livro é muito bom mesmo, e tem bastante imagens, né, figuras que nos ajudam a entendê-lo. Teoria da razão corporal, a qual coloca a emoção como um resultado de respostas automáticas padronizadas.
Teoria neural central, que tenta identificar as estruturas neurais envolvidas em expressões de emoções, sentimentos e comportamentos, ou seja, um estudo neurocientífico das emoções. Teoria da estimulação cognitiva, que procura definir emoções como uma integração de pensamentos, percepções e estimulação. Vygotsky e Lev Simonovich Vygotsky e Alexander Luria estudaram muito esse tipo de teoria, teoria de estimulação cognitiva. Teorias de James Land, que é a psicofisiológica, onde ele viu que as emoções são sentimentos subjetivos baseados no reconhecimento de mudanças internas, autônomas do sistema nervoso, associados a ações diferentes, de diferentes padrões de respostas fisiológicas que ocorrem com cada emoção. Hoje nós sabemos, inclusive, já é usado na perícia criminal, a avaliação das emoções para saber se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade, para descobrir elementos e pistas sobre um crime. Então, a nossa face, ela conta uma história. Então, é importante conhecer um pouco mais sobre as expressões para entender no brincar, o brincar dos papéis sociais, do brincar simbólico da criança. Teorias de Kenenberg, que é uma teoria neurocientífica, onde o indivíduo é afetado por um evento, a mensagem coletada pelo sistema sensorial viaja para o tálamo, que fica no centro, então é recebido no meio externo, entra e passa pelo tálamo, vai também ao centro somatosensorial para receber um feedback, desencadeando mudanças fisiológicas, expressões faciais e linguagem corporal. Nós podemos mentir com a nossa fala, mas nós não mentimos com o nosso corpo e as expressões e os gestuais que nós realizamos com ele, certo? Então, existem livros hoje específicos dentro da psicologia que analisam as expressões e o corpo, né? O que o corpo fala. Já no tempo do João Batista Freire, né, tem um livro, O Corpo Fala, que fala basicamente disso, e hoje a psicologia já aprofundou muito mais sobre esse desenvolvimento gestual e de expressões que o nosso corpo revela. Vamos adiante para o próximo slide. Então, existe um diálogo tônico em Henri Vallon, né? Muitos de vocês já ouviram falar ou já estudaram sobre Henri Vallon, que é como que o pai dos estudos científicos sobre as emoções na linha da psique, né, da psicologia e da psicomotricidade. Ele é um dos 12 psicomotricistas franceses. O diálogo com o bebê, então, as crianças não compreendem perfeitamente quando conversamos com elas, mas é importante que o cuidador ou a mãe converse com o bebê em todas as atividades do dia, construindo este vínculo. Ele ainda não sabe o que significa a palavra, mas ele sabe o que Alexander Luria vai chamar de simpraxia, né? O que a palavra diz com a ação e com as expressões desse adulto. Então, ele começa a compreender a entonação de voz, a vibração dessa voz e também, junto com a voz, como a face se expressa. Porque a criança, como eu já trouxe para vocês, ela tem um GPS humano, ela mapeia as expressões e o movimento do nosso corpo. Ela pouco vê até os 8 meses de idade extrauterina, né? Então, a simpraxia, a palavra relacionada à ação, a linguagem nasce na criança não dos primeiros sons emitidos pelo lactente, mas sim das palavras que ela assimila na relação com o adulto. Estão dirigidas à ação e aos objetos, né? Não tem uma semântica ainda. É pontual e é concreto. E assim, semântica é a independência da ação. Aí já é uma elaboração cognitiva maior, onde a criança já tem
as suas funções executivas, funções cognitivas, atuando com maior eficiência, ou seja, dos 7 anos em diante, 6, 7 anos em diante. Então, é o surgimento de códigos designando objetos, relações, ações, ideias e sentimentos. É aí, então, que a criança já abstrai e já consegue começar a se alfabetizar no código escrito relacionado ao fonético. Por quê? Porque ela já tem uma facilidade de construir simbologias, a abstrair do concreto. Vamos adiante? Então, existe uma hierarquia na comunicação humana também e na aprendizagem das emoções, que vai da expressão e do gesto à palavra. Isso são termos cunhados por Vítor da Fonseca, um dos nossos psicomotricistas ainda vivo, referência mundial português, né? Então, do movimento e entonação da voz, a imitação das expressões do outro e dos gestos e das ações, do olhar que fala também, que expressa algo, e do articulema tátil, ou seja, a criança bota a mão, o bebê bota a mão no rosto da mãe, não é para fazer cosquinha, nem carinho, ela bota para fazer um articulema tátil, ou seja, ela começa a entender com o tato as expressões da sua mãe ou dos seus substitutos, né? Ela mapeia as expressões faciais da mãe para entender se ela está feliz ou se ela está triste, se aquilo é bom ou é ruim. Vamos adiante. No tempo e no ritmo da criança, né? Então, nós não podemos atropelar os bois com a carroça, a gente precisa respeitar o tempo de cada um, inclusive o nosso tempo. Então, o desenvolvimento infantil, ele interdepende do ambiente físico preparado para a criança, da alimentação que ela recebe, do sono que ela tem, porque ela precisa construir o seu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono e vigília, e isso tem que ser respeitado. A criança não pode dormir na hora que ela quer, ela está em tempo de desenvolvimento, então tem tempo para acordar, tempo para dormir. Participação da família, ambiente emocional equilibrado, higiene e esse ambiente físico preparado, também alicerçado no ambiente emocional. Vamos adiante, então. Aí aqui eu trago uma brincadeira que eu acho que eu não fiz ainda com vocês, né? Mas ele cabe aqui a questão das emoções, trabalhar a família, que é a família dos dedinhos, que eu aprendi com uma amiga brinquedista chamada Carol Rodrigues, e é uma música da infância dela. Você usa as mãos, né? Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, né? Não é seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Diga para a criança o nome correto das coisas. Então, o meu pai é alto, então é o médio. Minha mãe, gordinha. Não, baixinha. Então, é o mínimo. Meu irmão é gordo, minha irmã magrinha. O meu vô é preto, então, aqui no sul, né, é preto, né, é o P preto. Minha avó, né, branquinha. E dessa mistura nasceu esta belezinha. Então, o meu pai é alto, minha mãe baixinha, meu irmão é gordo, minha irmã magrinha. O meu vô é preto,
minha avó, branquinha, e dessa mistura nasceu essa belezinha. Então, é uma música que a gente colocou um pouquinho dos sinais de Libras para acumular conhecimento para as crianças e não outros movimentos que podem não ter sentido para ela, incluindo todas as crianças. Vamos adiante, então. Então, o brincar e as competências socioemocionais, elas já estão presentes desde o momento que a criança nasce, através dos jogos estruturantes da psique. Então, são jogos que a criança faz para elaborar, né? Jogos constituintes do sujeito, da psique, do emocional e relacional da criança. Auxiliam no movimento de organização e estruturação do pensamento infantil. Então, aí nós temos o jogo de lançamento, que é o primeiro deles, é o que podemos chamar de jogo de lançamento de objetos, para que o outro recupere. Freud nos fala dele, Sigmund Freud, logo antes do jogo de Fordá, que é o jogo de ausência-presença, que a gente vai ver adiante. Então, a criança joga um objeto, e aí alguém pega para ela e devolve, ela joga de novo. Isso é um precursor do Fordá, da ausência e presença da mãe, né? A mãe vai, mas ela volta. Ou daquele outro que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é o Cuco. Achou! Cadê? Achou, né? Vamos adiante, então. O jogo de borda ou de litoral em Jacques Lacan. O bebê constrói sua borda através dos sentidos, e o limiar entre o prazer e a dor fazem parte desse jogo, um jogo que busca autoconhecimento para a própria sobrevivência. Então, a própria pele já é uma borda para ela, né? Então, a gente precisa dar o limite concreto para a criança, porque senão ela se espalha. Assim como muitos adultos também se espalham nas suas atividades do dia a dia, consequência de não ter tido borda durante a infância. Então, isso vai repercutir, inclusive, na sua contabilidade financeira. Aquela pessoa que gasta mais do que ganha, aquela pessoa que não sabe o limite do cartão de crédito, ela não tem borda. Ela não fez o seu litoral, que é muito importante, que acontece nesses jogos da infância. Considera-se que o que está em jogo, já nesses precursores ainda do Fordá, depois você vai entender por que o Fordá é tão importante, são jogos de emburacamento, quando o bebê começa a furungar as coisas e meter o dedo num buraquinho, meter o dedo entre as almofadas, ou no peito da mãe, no nariz, né? Começa a emburacar as coisas. Ele procura esse limite de superfície entre dentro e fora, entre está para além do meu corpo e está dentro do meu corpo. Ele encontra o seu umbigo, né? É a própria inscrição da letra, diz Jacques Lacan, que traça o litoral à borda, né? Então, entre um e o outro, sem jamais esgotar sua descontinuidade. Por isso ele bate na água. Ele está brincando com a água? Não, ele está investigando onde ela inicia, onde ela termina. É um jogo de litoral. Quando a criança bate na água durante o banho, ela está fazendo um jogo de litoral, ou seja, procurando o atrito e aonde acaba o ar e inicia a água. Assim vai ser com o corpo dela. Então, jogos de litoral fazem limiar entre o gozo e o saber. Então, eu trago também a matriosca, porque matriosca são várias bordas, incluindo uma outra, né? Vamos adiante. Esse é o jogo do Cuco, né? Cadê a show? Que a gente faz com o paninho, com a criança, que é um jogo precursor do Fordá. E nele cobre-se o rosto do bebê com um paninho e logo se interroga pela ausência, dizendo: cadê?
E aí, achou, né? Então, nele trata-se de introduzir uma descontinuidade do olhar entre a mãe e o bebê. Porque a mãe, como eu já falei, é o primeiro ego da criança. Então, tudo é permitido pela mãe. A mãe dá permissão, sim ou não. Inclusive, em relação ao pai, ela faz essa permissão ou não. Vamos adiante, então. Este é o dito jogo de Fordá, que é ausência-presença. Foi um jogo que foi elaborado pelo Freud observando o seu neto. Então, o início do brincar simbólico se dá aí, com o Freud, como o Freud mesmo postulou. Fort quer dizer ausência, dá presença em alemão. A partir da observação de seu netinho ao brincar com um carretel, Ana Freud saía para dar aula ou palestras, ele ficava com o bebê e tinha um carretel de madeira com uma linha que ele jogava para fora do berço. Então a mãe foi e a mãe volta, né? As palavras em alemão, então, vai e volta. Aqui está, respectivamente. Era uma elaboração à saída, então, da Ana. Na brincadeira, ele passava a atividade fazendo o objeto desaparecer. Quando a criança consegue fazer isso, já está com um grau de representação psíquica que é capaz de representar uma ausência e que não desaparece junto com o outro, ou seja, ele começa a se distanciar desse outro que é a mãe e se perceber como uma pessoa, um indivíduo, um sujeito agindo sobre o mundo e sendo agido por ele. Esses são brinquedos característicos dentro do método Montessori, que são caixas de permanência. A bolinha é colocada no orifício e ela sai novamente pela portinha. Também você pode fazer com fichas numa caixinha de papelão. Coloca ali como se fossem moedas, a criança abre e encontra ali dentro as fichas. Então, dá essa ideia, né, de que o objeto desapareceu, mas ele está ali, ele aparece novamente. Vamos adiante? Jogo de emburacamento e superfície, como eu falei, a questão da água, do bebê sentir a textura com todo o seu corpo, o seu dorso e a sua palma. Ali também um coador de massa, onde a criança está enfiando palitinhos, são os emburacamentos, olhar pelo um buraquinho da fechadura, ou um binóculo, ou um pedacinho de papel com buraquinho. A criança ama esse tipo de exercício e é importante para ela organizar a sua psique dentro desses jogos. Então, assim que o bebê começa a experimentar deslocamentos espaciais, que ele começa a se deslocar pelo ambiente, pelo engatinhar ou caminhar, passa a furungar em todos os buracos, fendas, perfurações, como eu já falei, cantos, bordas, degraus, passa a ter interesse nas relações continente-conteúdo, né? Ou seja, o conteúdo e a borda desse conteúdo, explorando gavetas, tirando e pondo objetos em caixas, interessando-se pelo transbordamento dos líquidos, né? Usar de uma garrafinha para o copo e transbordar. Se você não quer que transborde, tem que colocar menos água. Tais como a água do banho, os copos na hora das refeições também. Vamos adiante, então. O jogo transicional de Donald Winnicott, então a criança leva sempre um cheiro, um bico, uma boneca, como um objeto de transição do afastamento da mãe, né? A mãe é o seu objeto mais que lhe dá segurança. Ela não é só a pessoa que lhe alimenta, ela é um objeto, é a relação objetal primária do bebê é essa, então a mãe é um objeto para ele, tanto que ela vai construindo o afeto através da mãe com as pessoas, através da segurança que ela estabelece para si mesma em relação às relações que ela
que chegam a ela, né, através dos familiares, mas também dos objetos relacionais, porque o amor é algo construído e elaborado através do convívio. Ela não tem uma memória de que aquela ali seja a mãe dela, ela sente o cheiro. Tanto que muitas crianças raptadas, sequestradas e criadas por outras pessoas, elas não têm essa ideia de que aquela ali não é a mãe. Ela se cria com aquela pessoa que lhe dá tudo, então aquela pessoa é a mãe. Então, o amor é algo construído. A criança tem uma relação objetal de sobrevivência. Ela precisa da mãe para se alimentar e para ter as suas necessidades básicas. Então, o objeto transicional é uma ferramenta que a criança tem para conseguir se afastar da mãe e estar em um outro lugar, em um outro ambiente. Quando ela já se sente segura para isso, ela começa a largar aquele objeto. Vamos adiante. Os jogos de surpresa, expectativa, antecipação e espera são jogos muito utilizados pelos brinquedistas. Esses jogos se colocam desde muito cedo no laço mãe-bebê. Exemplo disso é a mãe que, movendo a mão em direção ao bebê, anuncia: olha a aranha descendo, vem chegando, ei, chegou! Fazendo cócegas no bebê. Ou os jogos de lançar a criança e ser pego, né? Os pais gostam muito de lançar a criança para cima e ser pego. Não são jogos muito aconselháveis, mas é culturalmente utilizado. E isso já está na nossa ancestralidade. Então, a criança, ela fica numa expectativa, né, do que vai acontecer. E no momento que ela já recebeu esses jogos algumas vezes, elas já antecipam, e isso é bom para as funções executivas, né, o córtex pré-frontal em desenvolvimento, quando ela antecipa já o que vai acontecer. Ela já ri da aranha que está chegando e ainda não chegou, né? Então, ela expressa através das suas emoções e do seu corpo que já sabe o que vai acontecer. Então, isso é sinal de que ela já tem uma construção psíquica de memória e que a ativação do córtex pré-frontal e frontal está acontecendo a bom termo. Então, os jogos de expectativa e precipitação se colocam em cena, por exemplo, nas cantigas e parlendas infantis que nós devemos muito utilizar com as crianças. E são brincadeiras culturais. O bebê engajado na temporalidade intersubjetiva que permeia esse jogo ri mesmo antes que a aranha chegue a fazer as cócegas em seu corpo. Então, crianças que têm déficit cognitivo, alguma coisa não está andando bem no seu desenvolvimento, podem não apresentar essas características de antecipação e expectativa, né? E a espera, ela faz parte do processo de resiliência e de controle, autorregulação das emoções. Vamos adiante, então. Aí eu trago a tríade da sobrevivência, né? Então, o medo, ele está na raiz das nossas emoções, como uma necessidade de sobrevivência da espécie. Ele tem o seu controle básico na substância cinzenta periaquedutal, que fica no tronco encefálico, nesta região aqui, que está em verde, na base do nosso cérebro, né, abaixo da nuca. Então, ele é responsável por estímulos incondicionais de sobrevivência, como ter medo da escuridão, altura, medo de serpentes aqui no Ocidente, porque no Oriente, serpentes, jiboias, cobras são, inclusive, animais de estimação das crianças. Então, aqui no Ocidente, nós temos medo de cobras. O estímulo condicionado, aquele que ele aprende na cultura, né? Nas relações, que é o medo do dentista, do médico, da injeção, do cachorro, da barata. Então, isso está tudo na memória
que a gente vai construindo geneticamente através de vivências dos nossos ancestrais. A segurança, ela faz parte de uma impressão no núcleo accumbens, que eu falei anteriormente, do bem-estar, através da dopamina, endorfina e ocitocina presente nos afetos, o neurotransmissor que está presente na construção dos afetos, e já vem desde da vida intrauterina. A confiança dentro dessa tríade depende do medo e da segurança. Ela acontece através do reconhecimento facial, do tom de voz, que é a simpraxia, do ambiente acolhedor e da referência paterna, né? E quando nós não temos um pai presente, a criança vai substituí-lo por outro elemento masculino. E aqui eu digo cientificamente, não é substituído por uma outra mãe. Num casal homossexual, onde temos duas mulheres, a outra parte, que é mulher também, não substitui a referência paterna. A criança vai buscar numa referência masculina, seja um irmão, seja um avô, seja o amigo da mãe, essa referência masculina, ok? A mesma coisa acontece com a referência feminina num casal homossexual masculino. Um dos homens da relação que quer fazer o papel da mulher, ele não será referência materna. Ele vai buscar, a criança vai buscar numa mulher, uma relação que é heterossexual, porque ela vai desenvolver características para isso. Ele vai buscar um exemplo numa avó, numa tia, numa madrinha, para constituir o feminino e masculino, compreende? E não tem nada a ver com gênero. Os pais podem induzir a criança a desenvolver algum tipo de medo? Sim, porque como é um sentimento basal, um sentimento de sobrevivência, a criança imita, ela copia, ela apreende a expressão do medo dos pais, e cada vez que o pai, ou a mãe, ou a família sentir medo, ela vai relacionar aquilo que eles estão trazendo, né? Por exemplo, vamos ver um exemplo de medo. Hã? Abelha, olha, boa lembrança aqui do Sidney. Abelha é um animal importante para a polinização, mas eu já vi crianças com medo de abelhas. Esse medo foi copiado de um pai, de uma mãe ou de uma professora, alguém das suas relações. Então, se a gente não chega perto ou não invade o território dela, ela não vai te picar, né? Então, mas a criança passa a ter medo porque algum adulto ou uma outra criança expressou o medo. Então, toda essa circunstância emocional é aprendida, como disse Charles Darwin, na cultura, na relação com o outro, certo? Vamos adiante. Resiliência, ele é um termo que vem da física, né? Vem de resilire, em latim, que quer dizer pular para trás, dar um passo para trás, recuar, para se recuperar. Então, surge de um conceito físico, propriedade do corpo físico, de se recuperar de um fenômeno externo afligindo por energia armazenada, né? Então, alguém imprime uma força sobre um objeto e esse objeto volta ao seu modelo inicial. Então, ele é resiliente. Ele absorve algo e depois se recupera. Então, para nós, seres humanos, ser resiliente é absorver um desafio, um sentimento e reelaborá-lo e voltar a viver normalmente. Como, por exemplo, o luto de um ente querido. A gente absorve a dor, reelabora e volta, continua a viver sem aquela pessoa que se foi. Conceito psicológico e neuropsicológico é capacidade de adaptação, combinação de fatores que auxiliam a pessoa a frequentar e superar os problemas,
e adversidades da vida, transformando-as em situação de crescimento e aprendizagem. Nós somos resilientes já porque aprendemos. Na infância, é através do brincar que a criança trabalha externamente seus traumas e ressignifica seus conflitos internos. Então, através do brincar, a gente consegue ver a criança reelaborando esses conflitos, né? As suas dores, seus sofrimentos, ou as coisas que elas não conseguem entender. E nós, brinquedistas, precisamos estar atento a esse brincar. Vamos adiante, então. Isso, isso aí, Joe. Joe, resiliência é a arte de dar a volta por cima, isso, aprender com as experiências, né, e se sair melhor delas. A habilidade de resiliência se constrói com recursos cognitivos, exercício de questionamento e diálogo interno e externo. Então, ter um espaço de escuta para a criança também é importante, e para nós também. O segredo para isso é conectar com a criança, ou seja, seu hemisfério direito, conectar com ela através do contato físico, do gesto e do olhar, redirecionar, depois que a criança se acalma, parou de chorar porque você acolheu, né? Tá tudo bem. Se acalme, respira. Agora, me conte o que aconteceu. Então, é redirecionar a comunicação. Então, dar a voz à criança no hemisfério esquerdo, ouvi-la com o corpo inteiro. Aí, depois, você concede a ela a explicação do que aconteceu. Aí, como ela já está racional, novamente, quando ela está emocional, hemisfério direito chorando, gritando, não adianta falar com ela, você precisa acalmá-la. Depois você vai ouvi-la e aí dar a explicação, se você tiver, para aquilo que ela viveu, né? A situação vivida. Então, relacionamentos se tratam de conexão através do toque, do olhar, do gesto, comunicação, ser uma escuta para a criança, deixá-la falar e depois você faz a concessão. Você explica para ela o que está acontecendo, ok? Vamos adiante. Isso é para trabalhar as competências socioemocionais da criança na infância. Deixo aqui para vocês 10 condutas que ajudam a construir atitudes resilientes na infância, e aí vocês têm lá na nossa plataforma o podcast sobre resiliência que eu tenho na Neuróbicos. Meu podcast chama Neuróbicos e está à disposição para vocês ouvirem quando vocês quiserem. É só acessar o Spotify ou qualquer outro site que tenha. Também na minha página do YouTube, Humanidade Lúdica, eu tenho alguns podcasts lá. É só acessar e ouvir. Então, neste específico, eu trouxe 10 condutas para construir atitudes resilientes na infância. Então, são eles: manter uma rotina diária a ser exemplo para ela, ou seja, eu preciso ter a minha rotina e dar a ela essa rotina. Ensinar e oferecer oportunidades de autocuidado, auto-higiene, colaborar nos cuidados com a casa, vida prática adaptada à criança, ou seja, ela poder ser parte e se sentir útil na lida doméstica e nos cuidados com as coisas e com os alimentos, com ela mesma. Fazer e ter amigos, ou seja, possibilitar oportunidades para a criança construir suas relações sociais com os seus iguais. Cuidar e ajudar os outros, ou seja, na generosidade, né? Ter responsabilidades no lar e na escola, ajudar os avós e pais, irmãos, aprender a lidar com preocupações e inquietações, ver como desafios tudo que está em transformação. Aí eu trouxe o exemplo da borboleta, né?
de trazer a experiência da borboleta que ela começa lagarta, ela tem um tempo longo de casulo e depois ela desabrocha com asas. Então, tudo tem seu tempo na vida e um dia ela vai morrer também. Essa borboleta, assim como todos nós. Então, trazer isso através da experiência da observação ajuda muito a criança a ter resiliência. Aprender a aceitar que mudanças fazem parte da nossa vida. Então, é através dessas atividades de experiência concreta, a gente ajuda a criança a entender as mudanças. Estabelecer metas com prazer para a criança, não para o adulto, mas sim para ela. Eu não posso olhar pelo meu olhar, e sim pelo olhar da criança, se eu sou um bom mediador. Alimentar a autoestima positiva sem uso de coerção e corrupção, como eu falei. Essa coisa de dar prêmios para fazer uma tarefa leva a criança a ser corrupta também. Num mundo político que nós temos no nosso país de muita corrupção, nós não podemos ser outro veículo de estimular a mais corrupções através desses pequenos atos que parecem sem nocividade e que vão construindo a personalidade da criança. Ela tem que aprender a ter o prazer na execução da ação. E o prêmio que ela terá é ter terminado e ser bem-sucedida naquilo que ela executou, e não porque ela vai ganhar um pirulito. Ensinar as crianças a ver o lado positivo das coisas, mesmo nas que são ruins, ou seja, a gente aprende com tudo na vida, até com as coisas ruins. Estimular o autoconhecimento nas crianças, tomada de consciência sobre si mesmo, fazendo exercício de mindfulness, ou seja, de observar a si através do objeto, ao outro, fazer exercícios de relaxamento com as crianças na linha, em momentos da brinquedoteca, em momentos da sala de aula, ouvir com paciência uma história. Essa semana a gente teve um grupo na brinquedoteca que a gente percebe que a prof não conta história para as crianças, porque as crianças não têm paciência para ficar na linha ou sentada em um pequeno círculo. Então a gente precisa contar histórias. E, por sinal, nossa próxima aula será sobre isso, né? Será sobre contação de histórias. Vamos adiante. Quero terminar, então, com o Colar de Amor, que é uma música criada em Portugal, na Escola da Ponte, nas aulas de musicalização, com o Sérgio Godinho, que era o professor na época das crianças. E aqui eu trago imagens, né, das crianças na linha, abraçando um aos outros, os adultos também no Colar de Amor, e uma cena, a última cena é de um encontro presencial do curso de formação de brinquedistas da UDESC, da FAED, da nosso Lalu, lá em Florianópolis, durante um dos nossos momentos de encerramento, né? Então, são imagens que eu guardo com muito carinho. Então, são dois braços, servem para dar um abraço. Assim como quatro braços, e a gente abraça um ao lado, abraça o outro, servem para dar dois abraços. E assim por aí fora, quando for chegada a hora, serão tantos os abraços. E aí caracteriza o colar de amor, porque a gente abraça uns aos outros num grande colar de abraços. Serão tantos os abraços que não vão chegar os braços pros abraços. E aí estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Pode passar para o próximo slide, que eu acho que já são de referências utilizadas, né? Eu usei o ABED, que é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, como
Caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos de educação básica, construção psicopedagógica. Usei o BER, que é quase que uma bíblia da neurociência, né? Um livro base das neurociências, desvendando o sistema nervoso. Usei o Cérebro Aprendiz, de Neuroplasticidade e Educação, do Roberto Lente. Euconin, Psicologia do Jogo. Jacques Lacan, Os Escritos Técnicos de Freud. E Siegel e Bryson, O Cérebro da Criança. E ficam meus agradecimentos no próximo slide. Trazendo para vocês, reforçando para vocês, né? Que vocês podem assistir como complementação os demais podcasts que estão lá no Neuróbicos, no Spotify, ou na página do YouTube Humanidade Lúdica. Também vocês encontram os podcasts lá, assim como outros vídeos de 5 minutos, falando sobre o que eu trago para vocês aqui. E também não deixem de ouvir as palestras do Lalu lá no YouTube, que estão maravilhosas, né? São palestras de mais ou menos 2 horas, mas vale a pena rever, quem não viu ainda, as palestras dos professores que estiveram lá presentes no ciclo de palestras. Mais uma tarde que passou voando, sim. Eu não consegui acompanhar muito bem as perguntas, vocês podem colocar para nós aqui, se tiver alguma pergunta. Liana, tem uma aqui muito importante, na verdade feita pela Camila, pela Fernanda, embora nós já estejamos aí há 32 minutos das nossas 15 horas, mas essa pergunta eu penso que ela merece ser pelo menos refletida, sabe? Trazida em algum aspecto para conversar, porque a Camila levanta a questão, né, e a Fernanda reitera. Ela diz assim, sobre contar histórias, me pergunto, se todos precisam ouvir a história ao mesmo tempo? Olha que pergunta interessante. Gostaria de lhe escutar também sobre isso. Então, quando você traz elementos para a história que são elementos reais, as crianças ficam quase mudas, quase sem respirar. Se você interage trazendo esses objetos, que é o que eu vou fazer com vocês na próxima aula, trazer objetos para a linha de contação de história para a criança experimentar, e você vai contando a história depois, você engaja a criança. Agora, em Montessori, por exemplo, não são todas que escutam a história, porque nem todas vão para a linha. Muitas, às vezes, querem continuar engajadas num trabalho que elas já estavam fazendo, elas ficam ali, né? Então, depende da abordagem, da necessidade que tem aquela história de ser ouvida e que ela seja, que ela abarque o engajamento maior possível das crianças. Elas precisam de elementos concretos. Então, não é só o livro. Você pode trazer um saco, que a gente chama saco de reconhecimento estereognóstico, com os objetos que estão na história do livro. E você primeiro, antes de contar a história, vai passar os elementos para as crianças vão conhecer os elementos da escola, da história. E aí você vai botar no tapete todos os elementos e vai contar a história para ela, referente a um livrinho que você quer contar, ou uma história que aconteceu com você. Eu já vi histórias magníficas em que as crianças ficaram embebecidas, todas elas, assim, hipnotizadas, com elementos que o professor trouxe de casa. Um broche da avó, que passou de geração para geração. Quem foi essa avó? Né? O que ela trouxe para a mãe dela. E as crianças querem ouvir, porque isso leva a um instinto de sobrevivência. Aquilo que é muito fantasioso, e eu vou trazer aqui agora o elemento Halloween, que nós estamos bem naquela época do Halloween, não engaja todas as crianças, quando não tem sentido para elas também. Eu não uso Halloween, né? Já vou deixar bem claro aqui. Porque a minha proposta é usar elementos que a criança reconhece. Halloween não é da nossa cultura. Ela não tem nada a ver com a nossa cultura. Se eu quero trabalhar a morte, o medo, eu tenho elementos na nossa cultura que trabalham isso.
Tem histórias, quem é do Nordeste aí, da Bahia, do Ceará, tem brincadeiras que trabalham com o medo e com a morte maravilhoso. Vocês podem achar no Território do Brincar. Tem vídeos que trabalham sobre isso. Então, trazer algo que é consumo. Essa semana eu entrei nas lojas, Cuca, e tinha coisa de bruxa para tudo que é lado. É uma coisa absurda que as pessoas vão entrando, vão mergulhando naquele mundo do consumo sem ter noção do que está trazendo. Se eu tenho uma justificativa para trabalhar com esse tema, que as crianças realmente se engajem, entendam o porquê, tudo bem. Agora, se eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, não vai engajar e também não tem um sentido fazer, na minha opinião. Isso é muito pessoal. Porque doces ou travessuras é algo que vem lá nos Estados Unidos e que nasceu na Irlanda, na Europa, né? Naquela região. Então, não faz parte da nossa cultura aqui. Acho que a nossa cultura já é tão pouco utilizada para eu trazer algo que não faz sentido para a minha. Então, usem das lendas, das parlendas, das histórias do Brasil, em vez de usar algo que é praticamente uma Coca-Cola, né? É vendida como uma Coca-Cola. Imagem, 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 e eu vou ficando envolvido com algo que... O que eu aprendo com isso, né? Então, eu preciso questionar o tempo todo o que eu estou trazendo, porque as crianças também vão questionar para mim. Então, e que elas possam participar dessa contação de história, elas possam participar do momento da construção dela. E? Eu gostaria só de fazer uma consideração breve aqui, muito rápida, em relação à pergunta, porque eu vejo de um outro ponto de vista, desse que você fala, sou absolutamente aderente, concordo integralmente, quanto mais as crianças participarem, melhor, e eu penso que tem a ver com a qualidade da proposta. Para uma criança se envolver, a questão está na proposta, indiscutivelmente, o que você propõe para que ela se envolva. Porém, o que eu entendo também é que não necessariamente todas as crianças precisam participar daquela atividade naquele momento. Por isso que eu sou muito favorável a deixar oportunidades, sabe? Então, por isso a gente tem as zonas circunscritas, né? Popularmente chamadas de cantinhos, quando nós estamos com crianças pequenas, ou mesmo essas zonas, elas não precisam ficar circunscritas somente às crianças pequenas. Os anos iniciais, sobretudo os primeiros anos do ensino fundamental, precisam conviver com isso. Então, também essa sala, esse espaço, precisa ser um espaço atraente, um espaço agradável, não só para a educação infantil. É uma pena, mas infelizmente, numa boa parte das salas, das escolas de anos iniciais, nós temos uma certa precariedade nesse conjunto de oportunidades que nós devemos dar às crianças para que elas acessem de forma autônoma, de tal forma que uma criança não se sinta mal, porque naquele momento ela não quer escutar a história, das pequenas às maiores. Tudo bem, ela pode fazer uma outra atividade e depois você faz uma roda de conversa para ver o que é que cada uma fez e o que aprendeu no que fez. Entende? Eu tenho uma certa resistência também a fazer tudo na mesma hora, do mesmo jeito. Então, é um ponto de vista só, né? E como se diz no meio popular, um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Quanto ao Halloween, eu penso que tem a ver com a proposta, né? Sem dúvida, existe um encharcamento de uma cultura norte-americana que nós temos de tomar cuidado, porque agora só virou isso, né? Então, é o dia 31, então, não é? Vamos dizer assim, ó, é uma overdose, sabe? De recursos. E tudo é para ser comprado, tudo é para ser comprado. Então, eu não vejo problema, honestamente, em trabalhar o Halloween. Não vejo. Desde que ele esteja numa unidade temática que faça sentido para um grupo de crianças que esteja trabalhando com o tema, como a Bruna levantou, numa escola bilíngue. Uma escola bilíngue tem contexto. Uma escola de inglês tem contexto. Mas uma escola
que está trabalhando, uma turma que está totalmente fora, num outro plano, num outro trabalho, e aproveita uma data comemorativa, que não é uma data comemorativa da nossa cultura, isso para mim é opressão, sabe? Aí é que eu vejo problema. Então, não há, do meu ponto de vista, por favor, e eu acho que é bacana que haja discordâncias, mas é apenas para que nós possamos refletir. Honestamente, não vejo problema com Halloween. Aliás, para ser bastante honesta, aqui em casa agora, a minha cunhada, que é professora de inglês, uma excelente professora de inglês, que tem uma trajetória dentro de uma escola de inglês e que ensina muito bem, tem todo um aparato com jogos, com brincadeiras, com fantasia, com alimento, e ela preparou isso tudo para uma festa que vai acontecer aqui em casa daqui a uma meia horinha, que está sendo preparado. Posso até trazer um dos brinquedos que ela confeccionou com uma estratégia de ludicidade apaixonante. Vocês precisam ver o envolvimento da Ana Mel, e ninguém está aqui desenvolvendo uma cultura norte-americana, uma preocupação com o dólar, não está vamos dizer assim, supervalorizando uma outra cultura. Não, a gente está fazendo uma brincadeira, e fazendo uma brincadeira carregada de ludicidade. Por isso eu digo, como é que isso acontece? Porque tem um contexto, então tem sentido. Não sei se me faço entender. Então, eu vou insistir com isso. Eu não vejo problema. Agora, aqui em casa, ou pelo menos na cultura que eu trabalho, que para mim é popular e ela é ampla, da mesma forma que a gente conhece as bruxas do outro lado do continente, nós conhecemos também uma bruxa local que conta histórias. Então, a gente tem a bruxa do Franklin Cascais, a gente tem o Boi de Mamão com todos os seus personagens, a gente tem uma mitologia e uma história de mitos, lendas, contos e narrativas extraordinárias. Isso, para mim, é bonito. É essa pluralidade que pode ser mostrada sob diferentes pontos de vista, porque se nós supervalorizarmos somente a cultura local, nós também corremos o risco de deixar as nossas crianças num universo limitado. Então, acho que nem tanto o mar, nem tanto a terra. O bom senso ainda é um excelente divisor de águas para aquilo que a gente precisa fazer bem e fazer bem feito, né? Nós não saímos daqui de casa para fazer compras. Não comprei nada, absolutamente nada. Tudo foi criado, tudo foi produzido, sabe? Dos pirulitinhos, a comida, sanduíche, brinquedos, isso é construído. Então, como não há criação nessa experiência? Como não há ludicidade nessa experiência? O único tema vem de uma cultura que atravessa histórias, né? Então, a gente pode ir até os vikings, a gente pode ir, não é? Atravessando séculos para buscar a história das bruxas, a história das lendas, que é extraordinário, tá certo? Então, queria colocar isso para a gente cuidar dos radicalismos. Agora, não sejamos ingênuos de não compreender que no universo econômico, esse é um momento, sim, de produção e de envolvimento com a economia. É a lógica capitalista, é o pensamento neoliberal. E aí eu concordo com você, Eliana. Tomemos cuidado com isso, valorizemos a nossa cultura, mas não significa que uma é superior à outra. Esse é o cuidado, que uma cultura, sobretudo estadunidense, né, uma cultura norte-americana, não venha para sobrepor outras, como a nossa, por exemplo, tá? Então, é uma questão só aí de ponto de vista, mas vale a reflexão. Queria dizer isso, apesar do adiantado da hora. Eu quero só complementar, Cuca, que tu falaste de um ponto muito importante. A gente não pode reduzir as crianças somente à nossa localidade, né? Então, na brinquedoteca, onde nós trabalhamos, a gente trabalha com a pedagogia do lugar. Então, quando a gente... O que quer dizer isso? Não é lá. O lugar é onde eu vou. Então, nós, adultos, e as crianças também, quando a gente tem oportunidade, a gente pede para elas trazerem elementos dos lugares onde elas estiveram. Então, a gente constrói conhecimento cultural sobre diferentes lugares através dos objetos que trazemos. Por exemplo, se eu tenho a oportunidade de ir à França, eu trago uma fruta da França, trago elementos né, que são daquela região. Aí, quando eu venho apresentar para as crianças uma história, eu trago esses elementos, olha, eu estive neste lugar, que é assim, assim, assado. Então, através... Isso, pedagogia do lugar. A Maria já colocou ali para vocês. Então,
A gente faz isso com as crianças também, porque aqui mesmo numa região carente, tem crianças que vêm de outros países, outras localidades, outras regiões do Brasil, e elas falam com sotaque diferente, e a gente pede para elas trazerem. Por exemplo, teve uma vez que um menino, o brinquedista tocou flauta, e o menino disse assim: ah, eu morei no México e eu tenho uma flauta diferente dessa, posso trazer? Então o menino trouxe aquela flauta e foi muito bacana, porque ele contou uma história sobre a flauta e sobre um elemento mitológico que era utilizado naquela flauta. Então, a área de conhecimento de mundo é muito importante dentro da brinquedoteca, que a gente possa abranger diferentes. Olha aí quem chegou. A gente possa agregar ao nosso conhecimento também o que a criança traz, né? Então, a pedagogia do lugar é uma coisa que eu indico. Quando você viajar, se viajar agora no feriado, elementos para contar história, né? Para as crianças. E já vão pensando assim também nas nossas nos nossos próximos encontros, a qual a gente vai ter o próximo encontro é sobre contação de história, e o 7, né? O nosso encontro 7, vocês vão trazer histórias para contar. Então, já vão pensando em histórias que vocês têm para contar, com elementos que vocês vão ir juntando, para a gente fazer o nosso seminário sobre contação de história, que vai ser a 7ª aula, ok? Eu ia tirar aqui o fundo de tela, mas eu não estou conseguindo. Mas talvez vocês consigam visualizar um pouquinho. Olha aqui, dá para ver um pouquinho os docinhos? Deixa eu ver aqui. Olha aí, os docinhos, olha, com carinhas, ó, olha só. E olha aqui essa nuvem, só para vocês darem uma olhadinha, olha. Olha aqui, ó. Olha isso. Aí foi colocado numa nuvem, olha. Olha isso. Imagine a curtição da Ana Mel. Ah, aqui ó, para mostrar um bem de pertinho. Olha aqui a originalidade. E olha como é que é feito. Tá vendo? Ó, um pirulitinho. Olha ali a carinha. Ó, preso com aqueles fiozinhos, sabe? Aqueles fiozinhos que a gente ajusta. Olha aqui, ó. Pensem na quantidade de histórias que dá para contar e dá para brincar só com isso. É disso que eu estou falando, sabe? É disso. Então, essa defesa que eu faço. Então, volto a insistir, eu não vejo problema com o Halloween, eu vejo problema com a supremacia de uma cultura sobre a outra. Isso é grave. Gente, é isso, né? Não sei se deu para me escutar aqui, fiz uma intervenção, a Ana Mel está ali se arrumando, ela disse que queria aparecer aqui fantasiada, e eu dei risada que alguém escreveu aqui, anda logo, porque daqui a pouco a Ana Mel já vem dizer que tem que acabar o encontro, porque já está atrasado, que tem a festa. É bem isso. Gente, talvez tenha outras questões. Essa questão, eu acho que da resiliência, ela merecia ser ainda mais discutida, né, Liana? Sobretudo, vocês sabem que nas camadas populares isso é muito intenso, eu já tive a alegria de fazer algumas pesquisas nesse tema. Aliás, foi um tema que eu busquei fazer no meu doutorado, mas não tinha orientador, olhem só. Aí, por não ter orientador, eu não pude pesquisar o tema da resiliência, mas um aspecto que eu só queria lembrar aqui é que um dos fatores que contribuem enormemente no desenvolvimento da resiliência, e é um dos poucos estudos que levam isso em conta, é a dimensão da espiritualidade. Quando se trabalha a resiliência, é uma das poucas áreas. A espiritualidade aqui não estou falando de religiosidade, de uma prática religiosa, estou falando de uma relação com o transcendente. E na resiliência isso existe, é extraordinário, tá? Então, vou encerrar com o boom aqui. Ah, mas ele não está aparecendo. Eu não estou conseguindo tirar o fundo de tela, perdão. Deixa que eu tire. Se você consegue, por favor, então tenta, que a mamãe não está conseguindo fazer. Ela disse que sabe, que eu quero mostrar o boom para terminar. Ó. Aqui. Acho que ela vai conseguir. Olha que coisa linda. Aplicar.
Ai, que mediação maravilhosa. Essa menina me salva. Olha, ó, ela me salva. Olha aqui. Tá vendo? Olha ali, também tem um pirulitinho de vampirinho. Olha o pirulitinho de vampirinho, ó. Agora o vampirinho vai Eu atacar. já vou tomar um. Ó, agora o vampirinho vai atacar e o bu para vocês, tá bom? Muita festa, muita festa. Olha quem tá aí. Ai! A gente tem que terminar com as crianças. Não é possível que não, não é? Se a gente fala das crianças, elas têm que aparecer e nos humanizar cada vez mais, porque elas é que são capazes disso. E nos tornam melhores. Opa! Já podia estar caráter, né? Para vir aqui já vestidinha, né? Não deu tempo ainda, né? Mas já está tudo encaminhado. Olha lá, Bruno Barrigão! Sim, a Bruna está esperando um bebê. Por quê? Ah, eu não devia falar, desculpa, eu me empolguei, eu sempre me empolgo, me atropelo, eu vou aprender, a Ana Mel vai me ensinar a ser mais comedida. Tá bom, vamos cortar o discurso, porque senão vai até mais de madrugada, né? Você tem razão, obrigada, ela me baliza e me salva. Ó, amores, agradecemos a presença, é sempre, isso mesmo, é sempre, vou encerrar aqui, é sempre uma enorme satisfação, obrigada mais uma vez. Se alguém, por favor, né, ainda ficar com alguma dúvida e uma pendência, pedimos a gentileza de entrar em contato, então, pelo chat, vocês podem usar o chat do Moodle, a gente continua respondendo, tá? Outras questões que aparecerem e discussões que ainda virão, esperamos vocês no próximo encontro. E aguardem que tentaremos resolver o problema das gravações daquela forma que eu já sinalizei no início. Liana, mais uma vez, querida, gratidão, sempre, para sempre. E é sempre uma enorme aprendizagem a cada encontro, né? E é bom que seja assim. Isso nos traz mais coragem, mais ânima. Peço licença para parar a gravação. Não sei se quer dar alguma palavrinha aí de encerramento, querida. Tudo certo? Beleza. Então, gente, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.